Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma noite de estudos, representando aqui o grupo Espírita Paz e Luz. Peço sempre que, se houver algum problema com o áudio ou com o vídeo, por gentileza me avisem aqui no bate-papo, ok? Estando tudo bem, podemos dar início, né? Aparentemente estamos aqui tudo ligado, tudo funcionando, né? Sem problemas técnicos. Então, antes de... Obrigado, Nissan. Nissan, que é um grande parceiro, já está dizendo que está tudo ok, tudo funcionando direitinho, né? Fico feliz. Obrigado. Bom, então vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos em momentos de paz, de luz, de harmonia, de aprendizado. Pedimos apenas, Senhor, as suas bênçãos, a sua proteção e a sua permissão para darmos início a mais um trabalho do Grupo Espírita Paz e Luz, que assim seja, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Muito bem. Então vamos dar início. Eu vou compartilhar a tela com vocês, o nosso estudo. Muito bem. Como eu fiz a postagem hoje, eu fiz o convite do início do nosso estudo a respeito dos ensinamentos de Jesus. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu acredito que esses ensinamentos, né, principalmente para nós que somos espíritas, gostamos de estudar, ele vem descortinar muito daquilo que chamam de mistérios, né? Então, nós vamos transformar o ensinamento bíblico, que, na teoria, se levarmos ao pé da letra, ele é difícil e pode levar também a um conceito errôneo. Então, a doutrina espírita, né, quando fala dos ensinamentos de Jesus, e nisso Emmanuel, né, através do nosso querido Chico e de uma coleção de livros, vem nos mostrar e nos ensinar o que verdadeiramente Cristo quis nos dizer com determinadas mensagens. Às vezes, as mensagens de Jesus, muitos questionam. Muitos questionam por quê? Por falta de conhecimento, né? Porque quando a gente passa a conhecer aquilo que Jesus é, quem ele representa, o que ele é para nós, a gente para de perguntar por que Jesus falou isso ou falou aquilo. E a questão é, sempre, o que Jesus quis nos ensinar com aquelas palavras, por mais estranheza que elas venham nos causar. Então, aqui, nesse estudo, nós vamos estudar, discutir e refletir sobre, obviamente, não todos, alguns ensinamentos de Jesus, né? Então, vamos lá. Primeiro ensinamento, a primeira aula é uma palavra, uma frase de Jesus. Então, como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus quando ele disse: sois deuses, né? Jesus ali estava afirmando que cada um de nós é um Deus. Você, em sã consciência, se alguém dissesse para você que você é Deus, você acreditaria? E se Jesus dissesse isso, você questionaria? Então, nós temos que buscar estas informações. É isso que nós vamos discutir hoje. Somente essas duas palavras, ditas por Jesus. Sois deuses.
né? Então a gente vai perceber que isso daqui é um grande ensinamento. Então vamos lá. Quando que isso foi dito? Está lá em João 10:34. Jesus disse o seguinte: eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse isso, os judeus se revoltaram. Então os judeus pegaram então pedras para poder apedrejar Jesus, né? E Jesus, né? Por que que eles fizeram isso? Porque eles estavam imaginando que Jesus estava cometendo uma blasfêmia, né? Dizendo que ele e o Pai eram o mesmo, que ele era um Deus, né? Aí Jesus disse o seguinte: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras queres me apedrejar? Então os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então eles estavam dizendo que Jesus estava dizendo que ele era um Deus. E os judeus queriam apedrejar Jesus por isso. E Jesus respondeu mais uma vez: agora, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo? Isso está no Antigo Testamento. Podem buscar lá depois, com calma. Está no Salmo 82, versículo 6. Mas leiam todo o Salmo, porque isso foi dito por Jó, lá atrás, quando ele disse, sois deuses. Então, Jesus estava simplesmente repetindo os dizeres de do Antigo Testamento, de um profeta do Antigo Testamento. Aí ele diz, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Então, dessa forma, Jesus os convence que aquilo já estava escrito. Mas por que que lá atrás também foi dito sois deuses? Porque o sois deuses não foi dito por Jesus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus simplesmente estava o quê? Ele estava se utilizando de palavras lá do Antigo Testamento para provar que ele e o Pai é um só. E de que todos nós e o Pai somos um só, não somente Jesus. Então vamos discutir melhor isso. Então, está em Gênesis, capítulo 1, 26. No último dia da criação, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está aqui. Isso daqui é mais uma prova, né? Vinda de Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não exatamente igual, senão nós seríamos o Deus, mas fomos criados à imagem e sua semelhança, dizendo que nós também temos condições de criar algo de bom em nossas vidas. Então, separa o homem, ele continuando, separa o homem do mundo animal e o encaixa na dominação que Deus pretendeu, está em 1:28, e o capacita a ter comunhão com o seu Criador. É uma semelhança mental, moral e social. Ou seja, é uma forma do indivíduo se manifestar, é uma forma que nós temos de entrar em contato com o Criador. Então, separa o homem do mundo animal, da sua irracionalidade, e o encaixa na dominação que Deus pretendeu. Porque Deus, o homem hoje, ele domina toda a nossa o quê? A vida dos seres vivos e o capacita a ter comunhão com o seu Criador. E essa capacitação está relacionada com o quê? Com o desenvolvimento do nosso ser moral. Por isso que ele diz, é uma semelhança mental, moral e social, que vai depender o quê? Da nossa evolução,
do nosso aprendizado, da purificação dos nossos espíritos. Por talvez hoje nós não estejamos nos comportando tal qual Cristo falou, sois deuses. Nós estamos ainda em aprendizado. Mas todos nós temos algo dentro de nós que vai nos capacitar um dia a nos manifestarmos e estaremos capacitados a ter, como ele diz, comunhão com o Criador. Emmanuel, ele diz assim: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Eu vou ler melhor essa mensagem para vocês daqui a pouquinho, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O que isso significa? Que em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Isso está numa mensagem do livro Fonte Viva, aquele livrinho que o Tadeu estuda todas as quartas-feiras. Mensagem 30. Hoje nós estamos já estudando a mensagem, se eu não me engano, 168, 169, 170. Essa é a mensagem 30. Então, eu peço a gentileza, né, para quem puder, eu não sei se a Daniela já está junto de nós, né, pegar essa mensagem, a número 30 do livro Fonte Viva, depois postar no grupo, ela por inteira. Eu vou ler alguns trechos dela daqui a pouquinho. Mas ele diz ali: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. O que isso significa? Que, na realidade, todos nós temos em nós o gene da divindade. Todos nós temos dentro de nós esse Deus, um pedacinho, um pouquinho desse Deus. Significa que Deus está dentro de nós e que nós, como criatura terrestre, podemos participar dos poderes sagrados da criação. E se nós temos essa partícula divina dentro de nós, o que isso significa? Que por mais que você não queira, você é bom. Por mais que você não haja dessa forma, você é honesto. Eu sou bom, eu sou honesto, você é bom e você é honesto. Porque nós temos essa partícula, nós temos o gene da divindade dentro de nós. Por isso que Cristo disse lá: eu e o Pai somos um. E buscou e disse: já foi dito lá atrás, sois deuses. Né? Por que nós somos deuses? Porque nós temos essa partícula divina, como nos disse Emmanuel através do Chico, dentro de nós. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. O que ele quer dizer com isso? Que ao invés de nós utilizarmos esses dons divinos para sermos bons, nós fazemos o quê? Nós agimos contra a divindade que está dentro de nós. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós sofremos. Nós sentimos dor, porque nós somos criados, nós fomos talhados para sermos seres divinos, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós fugimos desse caminho, aí aparece o sofrimento em nossas vidas. Por isso que nós estamos nessa vida, mais uma vez, e passando o quê? Por tantas dificuldades. Ele continua e diz assim: entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra santos e heróis. Porque dá para contar nos dedos quem até hoje veio
para a terra, né? E verdadeiramente se comportou, né, de uma forma digna, manifestando essa divindade dentro de si, por afirmar a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. O que ele está dizendo aqui é que poucos, né, na realidade, que vieram para a Terra, fizeram de uma forma correta e exemplificaram esse Deus que existe dentro de nós. Poucos. Mas que todos nós, né, podemos alcançar o quê? Esses valores. Agora, por que que nós não alcançamos? Aí é o X da questão. Por que que nós ainda resolvemos o quê? Sofrer. Por que que nós ainda não seguimos o verdadeiro caminho ensinado por Cristo? Aí está o X da questão. E é essa a reflexão que, a partir de agora, nós vamos fazer. Essa é a verdadeira lição que nós vamos tirar do porquê que Cristo disse que ele e o Pai, nós e o Pai somos um. Porque lá atrás, nos Salmos, no Antigo Testamento, foi dito: sois deuses. Né? Vou mostrar aqui de novo para vocês. Lá no sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todos nós temos dentro de nós o gene divino, o gene da divindade. E eu vou exemplificar tudo isso através de uma mensagem, que é justamente esta mensagem. Eu não vou lê-la toda, mas é uma mensagem na qual Paulo, né, fala aos coríntios, e ele faz uma indagação. Ele indaga aos coríntios. Mas antes, vamos abrir um parênteses aqui. Nós estamos no estudo, então vale a pena nós pegarmos todos os detalhes para que possamos adquirir novos conhecimentos. Na realidade, por que que Paulo falou aos coríntios? Muitos sabem, mas muitos também não sabem disso. Quem são os coríntios? Né? Os coríntios são os moradores da cidade de Corinto. Aonde está localizada Corinto? Na Grécia. Né? Então, Coríntio ele fica numa região portuária. Corinto, naquela época, era uma cidade que recebiam pessoas de todos os lugares do mundo. Saíam e entravam pessoas em Corinto. Por quê? Porque, primeiro, eles trabalhavam muito bem o comércio, mas mais do que isso, era uma cidade onde existiam templos magníficos. Então, se você for em Corinto hoje, você vai perceber que existem o quê? Monumentos destruídos, mas existem templos em todos os lugares. Então, ali, as pessoas adoravam os deuses da mitologia grega. Adoravam Vênus, adoravam Apolo, todos aqueles deuses, e cada um deles tinha um templo. Então, era um local onde eles adoravam os deuses, um local onde as pessoas iam e viam. Então, era um local que foi escolhido de uma forma estratégica por Paulo, né, por Paulo de Tarso, para que a mensagem do Cristo fosse levada para todo o mundo. Olha que interessante, isso é um detalhezinho que muitos não sabiam, né? Então é uma cidade de múltiplos templos e templos lindos, templos assim de mármores magníficos, né? Que adoravam os deuses da mitologia grega, uma cidade de peregrinação, uma cidade portuária, né? Agora, ele fez uma pergunta, que é justamente a mensagem de Emmanuel. Deixa eu pegar aqui a mensagem certinha para vocês e vamos ver o que Paulo perguntou aos coríntios. Ele disse assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus?
Vou repetir. Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vejam se isso não coincide com as palavras de Jesus, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quando lá atrás nos Salmos foi dito: sois deuses, sois filhos de Deus. Aí vem Paulo e diz, faz uma questão: não sabeis vós, ele está fazendo uma afirmativa, que sois o templo de Deus? Imagina Paulo falando isso para uma multidão, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, na realidade, a gente começa a perceber o quê? Que cada um de nós é um templo. Aí surge a primeira pergunta: se cada um de nós é um templo, faz-se necessário templos de pedra para encontrar Jesus? Para encontrar Deus? Teoricamente, não, porque está dizendo que Deus está dentro de nós. O grande templo de Deus está nos nossos corações, no nosso íntimo. Mas nós esquecemos isso e necessitamos sermos lembrados. Daí existem o quê? Os templos, as igrejas, as casas espíritas, o espiritismo, que são lembretes para que possamos acordar algo que está o quê? Dormente dentro de nós. Então, cada um de nós é um templo. Bom, se eu sou um templo, se Deus habita em nós, e o Evangelho, que já foi dito, é obra divina em nossos corações, aí surge a pergunta: por que que nós sofremos? Por que que nós passamos por dificuldades? Por que que hoje ainda existe este Covid, fazendo com que muita gente sofra? Percebem? Por que que tudo isso existe? Aí vem Emmanuel com esta mensagem. E ele nos dá a resposta. Por que que ainda nós sofremos? Aí ele vem com essa mensagem, educa. Repetindo, ele diz assim nesta mensagem, não vou ler toda. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Bacana. Então, nós temos dentro de nós a genética divina. E se nós temos a genética divina dentro de nós, então nós somos bons. Nós temos tudo para nos tornarmos pessoas de bem, o verdadeiro homem de bem, para sermos honestos, caridosos, amorosos, benevolentes, tudo aquilo que nós necessitamos para mudarmos o panorama do nosso mundo. Muito bem, porque a gente percebe que quando a gente não age dessa maneira, de uma forma divina, aí surge o quê? Surge a dor. Porque nós não fomos criados para fazermos o mal, nós fomos criados para fazermos o bem, porque existe esse Deus dentro de nós, nós somos deuses, assim como foi dito lá atrás, e assim como foi dito por Jesus, quando Jesus disse que o Pai e ele eram só. Nós e o Pai somos o quê? Somos um só. Bom, dessa forma, a gente tem que fazer uma reflexão. Que reflexão é essa? Quando você encarnou, eu encarnei, você, eu, fomos para o útero de nossas mães, significa o quê? Que nós nos matriculamos numa escola de aperfeiçoamento de nossos espíritos. Então, nós estamos na escola terrena para aperfeiçoar o nosso espírito, para que possamos encontrar este Deus que está o quê? Dentro de nós. E se é uma escola, ela tem matérias. Só que nem todas as matérias são muito agradáveis. Existem matérias na escola que nós não gostamos. Existem matérias chamadas dor, sofrimento, que através dessa dor e desse sofrimento que nós vamos passar por verdadeiros sacrifícios para encontrarmos lá no final do túnel
a verdadeira luz, que é a luz divina que está o quê? Dentro de nós. Olha o que ele diz aqui sobre isso. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. É justamente aquela lição divina. Mas nós temos que ser artistas, né? Para poder desvendar, para poder tentar descobrir o porquê do sofrimento. Sofrer ninguém gosta, mas é necessário. O Espiritismo, ele não tira o sofrimento de ninguém, mas ele nos ensina o porquê do sofrimento. Aí vai ficar muito mais fácil nós ultrapassarmos esse obstáculo, que é meu, que é seu e é de todas as criaturas. Entendeu? Por isso que ele diz, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Fácil e necessário, muito sacrifício. Cristo disse que sem sacrifício nós não vamos conseguir encontrar a felicidade em nossas vidas. Então, a grande questão, né, de tudo isso, a grande questão do Evangelho, a grande reflexão que nós devemos fazer do ensinamento da noite, do Evangelho, a grande questão de tudo aquilo que Cristo veio nos ensinar, que as igrejas muitas vezes tentam fazer, até a doutrina espírita, às vezes de uma forma errada, não é colocar Deus dentro de ninguém. O objetivo da religiosidade, da religião, não é colocar Deus dentro de nós, dentro dos nossos corações, colocar o templo de Deus dentro de nós. Não, em hipótese alguma. Por quê? Porque Deus já está dentro de nós, conforme Jesus disse, conforme os Salmos lá do Antigo Testamento disse, conforme Chico, né, através de Emmanuel também está nos dizendo. Deus, na realidade, meus amigos, já está o quê? Dentro de nós. E qual é a nossa missão? Dentro dessa escola chamada Terra, chamada vida, chamada encarnação. Nós devemos fazer o quê? O burilamento, a purificação de nossos espíritos, para que esse Deus que já está dentro de nós se manifeste através de uma boa conduta, se manifeste através da observação de que existem pessoas, espíritos abaixo de nós e que necessitam do nosso auxílio, da nossa ajuda, que vem nos mostrar que nós precisamos buscar estas mãos que estão sendo estendidas abaixo de nós. Então, quando a gente fala desse burilamento, significa encontrar esse Deus que já está dentro de nós. Então, por que essa purificação do nosso íntimo, né, significa a retratação, né, da luz divina? Então, quando a gente busca essas informações, a gente percebe a verdadeira proposta do Consolador prometido, do Cristo. O Consolador prometido, o Espiritismo, ele tem uma proposta. E qual é essa proposta? É justamente acordar aquilo que está dormindo ainda dentro de nós. Fazer com que acordemos esse impulso, essa semente divina, esse gen divino que está dentro de nós. Sois deuses. Isso foi afirmado. Jesus também disse, eu e o Pai somos somente um. Eu, você e o Pai somos um, porque Deus habita dentro de nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para dar certo. Fomos criados para sermos felizes, para olharmos por aqueles que estão
abaixo de nós, ao nosso lado, para desenvolvermos a humildade, a benevolência, o devotamento, a fé, a ordem, a moral. Ensinamentos esses trazidos por Jesus, para que não passemos uma vida inteira de olhos fechados, dormindo aquele sono gostoso da vida, para acordarmos no desespero do mundo espiritual. Esse Covid, gente, isso é desse tamanhozinho. Isso é pouco perto de tudo aquilo que nós devemos aprender. Cada ser que partiu deste mundo devido ao Covid é porque deveria partir. Se não fosse pelo Covid, meus amigos, seria de uma outra forma. Porque o plano espiritual sabe o que cada um de nós necessita. Sabe exatamente o momento que nós devemos retornar ao Pai. Devemos orar por eles, vamos sentir saudades daqueles que partiram. Mas saibam, tenham certeza, tenham fé e confiança de que Deus sabe exatamente o momento de cada um de nós. Se tiver que ser a minha hora, será. Então eu poderia perder a vida num acidente. Mas já que existe o Covid, então você vai ser levado pelo Covid. Então Deus, Ele sabe exatamente o que cada um de nós necessita. Esse vírus vai passar? Vai. Nós vamos continuar nos encontrando, vamos poder abraçar, beijar os nossos amigos, os nossos entes queridos, vamos voltar às nossas festas, mas nós precisamos voltar diferentes, com os nossos espíritos mais purificados, mais crescidos, para que possamos, aos pouquinhos, reconhecer esse Deus que está dentro de nós. Porque, convenhamos, meus amigos, a humanidade estava muito afastada de tudo isso. Muito afastada da fraternidade cristã, da fraternidade ensinada por Jesus. Nós temos que dar a nossa mão à palmatória. Então, que possamos buscar esta informação, refletir sobre este ensinamento, para que possamos dormir melhor, para que possamos colocar a cabeça nos nossos travesseiros e percebermos o porquê de estarmos neste mundo. Nesse momento, meus amigos, nós escolhemos estarmos aqui junto desse Covid. Todos nós sabíamos exatamente o que ia acontecer agora, nesse ano de 2020, 2021, e escolhemos estarmos aqui por alguma coisa que fizemos no passado. Ninguém está aqui forçosamente, podem ter certeza disso. Então vamos parar de sofrer, vamos lutar, ter força, coragem e vontade para sairmos dessa situação que foi criada por nós mesmos. E o plano espiritual está aí, ó, trazendo mensagens lindas para nós, para que possamos vencê-la. Ok? Então, que Deus possa estar dentro do coração de todos. Semana seguinte, nós vamos estudar um outro ensinamento. Quando foi dito: todos os pecados serão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Essa é uma mensagem forte. A gente vai discutir aqui e vamos quebrar tabus. Quem é esse Espírito Santo? E por que esses pecados serão perdoados? Menos aqueles que cometerdes contra o Espírito Santo. Então vamos descortinar aqui um importante mito. Por gentileza, que possamos estarmos juntos aqui na próxima semana. Deixa eu interromper esse compartilhamento. O nosso tempo aqui está correndo. Faltam uns 3 minutinhos somente. Espero que tenha sido claro com vocês. Leiam a mensagem Educa. Porque se nós não nos reeducarmos, né, moralmente, espiritualmente, nós não vamos conseguir reconhecer esse Deus. O poder que nós temos dentro de nós é muito forte, meus amigos. Se tivéssemos, como foi dito por Jesus, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover todas as dificuldades que estão em nosso mundo. Mas ainda estamos aprendendo
crescendo e evoluindo no grande educandário, na maior escola que nós já poderíamos estar, chamada Terra, que é essa encarnação que estamos vivenciando hoje. E talvez se prolongue, com certeza, por novas encarnações. Essa é a reflexão que fica de hoje, para que possamos dormir tranquilamente e amanhã termos um lindo dia, uma excelente semana. Né? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado. Que possamos, de certa forma, manifestar esse Deus que está dentro de nós, mas que para isso necessitamos de educação. Que Emmanuel possa nos ensinar cada vez mais, que ele possa sempre estar ao nosso lado, junto do nosso querido Chico e de tantos benfeitores espirituais. Que assim seja. Em nome de Deus, uma boa noite, um beijo no coração de todos.